Bem-vindos a mais um programa, esse jornal ambiental, né? Antes da gente falar do vulcão, nessa segunda-feira, dia 11 de outubro da pandemia de 2021, a gente vai para as notícias gerais aí no mundo, o que está acontecendo na questão ambiental do planeta. Então, se ajeita aí, porque tem bastante coisa para a gente falar hoje. A gente vai falar sobre a ONU decidir que o meio ambiente saudável é um direito, né, de todos, e isso o Conselho de Segurança da ONU que decidiu. Tem mais notícias sobre o vulcão Cumbre Vieja, tem também o risco de seca na Caatinga, né, de se transformar num deserto, além de outras notícias socioambientais, e claro, vamos falar bastante do vulcão. Então, a gente já está começando agora. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí mais uma noite de transmissões ao vivo e hoje com o nosso jornal com notícias ambientais para falar. E vamos começando. Eu vou direto lá para o site do Conexão Planeta, que está repercutindo a notícia, né, da ONU ter criado o direito a um meio ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável como um direito fundamental humano. Né? E aí, tanto na Conexão Planeta, mas eu vou na notícia que está no UOL do Jamil Chad, que é um correspondente internacional super respeitado, muitas fontes dentro da ONU, né, e acompanha direto essas reuniões da ONU, e aí eu vou lá para o texto dele. Numa votação considerada como histórica, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprovou nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, a criação do direito a um meio ambiente saudável. A resolução que estabelece o novo direito e cria obrigações extras aos estados foi aprovada por 43 a favor e 4 abstenções, arrancando aplausos dos delegados e num ato raro dentro do processo de votação nas Nações Unidas. O Brasil, que havia apresentado emendas nessa pedido tentando diminuir um pouco, né, o teor dessa resolução, acabou retirando suas propostas diante da elevada possibilidade de uma derrota e foi um dos países que votou pelo texto final. Mas antes, o Itamaraty votou a favor ou se absteve em emendas apresentadas pela Rússia e que tinham como objetivo enfraquecer a medida. Os brasileiros e os russos foram derrotados em todos os votos de emendas. Moscou apresentou 10 emendas ao texto original num esforço para retirar o peso da decisão. O Brasil apoiou os russos em 2 delas e se absteve nas demais, se distanciando dos demais países democráticos. Em 2 das emendas, votaram a favor das mudanças apenas Brasil, Rússia, China e Eritreia, contra mais de 25 vetos por parte de europeus e latino-americanos. E aí tem lá, né, essa inovação jurídica ocorre às vésperas da cúpula do clima em Glasgow em novembro e consolida um novo direito que pode obrigar governos a agir e dar poderes para indivíduos e grupos ambientalistas. Mais de 155 países reconhecem alguma forma de direito a um ambiente saudável, mas agora a ideia é de que tal direito tenha um peso internacional e que abarque um reconhecimento do direito a um meio ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável. A Constituição Brasileira de 1988 já prevê isso, né? O direito ao meio ambiente saudável é um direito de todos, né? E aí, seguindo nas notícias, eu vou aqui para. Volto para o Conexão Planeta, que encarta ao Congresso, né, algumas das mais importantes entidades do setor de ciência e tecnologia do Brasil, a Academia Brasileira de Ciências, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, o Conselho Nacional de Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e Pesquisa Científica e Tecnológica, uma série de instituições aí ligadas à ciência e tecnologia no Brasil, entregaram para uma carta ao presidente do Senado e do Congresso, o Rodrigo Pacheco, repudiando o corte de mais de 90% nos recursos destinados a bolsas e apoio à pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Para quem não sabe, o governo federal cortou em 90% os recursos de ciência e tecnologia no Brasil. Tá? Só para deixar bem claro o que está acontecendo no país. Né? É um golpe duro na ciência e na inovação que prejudica o desenvolvimento nacional, é o que diz o texto.
Na semana passada, a toque de caixa, a Comissão Mista do Orçamento fez uma modificação num projeto de lei atendendo ao ofício enviado pelo ministro da Economia. A mudança retira 90% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que seriam de um total de 690 milhões de reais, e os transfere para outros 7 ministérios. De acordo com as entidades signatárias da carta, esse dinheiro deveria ser destinado a bolsas e apoio à pesquisa e, com isso, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, terá que cancelar projetos já aprovados. Tá? Inclusive projetos que pesquisam o vulcão, pesquisam a possibilidade de um tsunami no Brasil, entre outras coisas. Tá? E essa crise climática que a gente vive se agrava devido à crise hídrica e alguns jabutis, né, colocados na lei, que são oportunistas. Ao ligar as usinas térmicas para geração de energia, para reduzir as chances de apagões, o país dobrou a importação de gás natural e, ao queimá-lo, agrava a crise climática, algo que provavelmente não estará na bagagem da comitiva brasileira na COP26. A COP26 é a cúpula do clima que vai acontecer agora em novembro em Glasgow. Né? Lá no Poder 360, a Júlia Fonteles junta a nossa crise com a que atinge a Europa para dizer que elas mostram o grau de dependência dos combustíveis fósseis das grandes economias e mostra o tamanho do desafio da Convenção do Clima, que se reúne no fim do mês em Glasgow. É preciso que países resistam à tentação de investir em medidas paliativas e poluidoras a curto prazo e foquem na evolução das matrizes energéticas para um futuro mais limpo e seguro. E aí isso repercutiu em alguns jornais, né? A gente está usando mais usinas térmicas com essa crise hídrica, com o desmatamento na Amazônia, diminui o regime de chuvas no centro-sul do Brasil, os reservatórios baixos, né? E a gente tendo que usar usinas térmicas que agravam ainda mais e acaba entrando num efeito, né, num círculo vicioso. E isso pode levar a Caatinga a seca extrema e a desertificação, né? A intensificação da seca e mudanças na cobertura da terra nas últimas 3 décadas estão agravando o risco de desertificação na Caatinga, de acordo com uma análise divulgada pelo MAP Biomas, que é um serviço, né, um sistema que analisa imagens de satélite usando inteligência artificial e faz um registro histórico desde 1985 até 2020 e vai seguindo, né, acompanhando isso e fazendo essa análise dos dados de satélite para entender. E esses dados apontam para uma redução substancial dos corpos d'água naturais no bioma, né, da Caatinga entre 85 e 2020. A superfície total de água diminuiu 8,27% nesse período. 79,3 mil hectares, e os cursos d'água natural tiveram uma redução ainda maior, de 40%. Esses mesmas análises mostraram que no Pantanal a gente já perdeu mais de 60% da superfície de água. Né? Ao mesmo tempo, a Caatinga também perdeu 15 milhões de hectares, mais de 26% da vegetação primária. Um dos fatores por trás dessa redução é o avanço da atividade agropecuária. Nesse período, mais de 10 milhões de hectares da savana e formações florestais foram convertidos em atividades associadas à agricultura e ou pecuária. Quando incluída a área de vegetação não florestal convertida, o crescimento da agropecuária consumiu 11,26 milhões de hectares da Caatinga, respondendo assim por mais de 35% do território em 2020. O total da vegetação nativa do bioma representava 63% da área no passado. Então a gente está ainda, além de mudar no regime de chuvas, desmatando áreas que a Caatinga pode parecer que já é um deserto, mas ainda não é um deserto. Né? A vegetação que está ali ajuda a reter a água e é muito importante para o país e para o ambiente em geral. E aí, para fechar, né, nas notícias, antes da gente falar dos vulcões, do vulcão, né, do Cumbre Vieja, a ferrovia do desmatamento na Amazônia. Estou lá no climainfo.org.br. E que saiu, eles estão repercutindo a notícia que saiu no jornal The Guardian. O jornalista Tom Phillips visitou a região de Sinop, no Mato Grosso, para contar sobre a expectativa de produtores rurais e empresários e o temor de povos indígenas acerca do projeto da Ferrogrão, uma das prioridades de infraestrutura do governo federal agora, do Jair Bolsonaro, né? Que é a ferrovia de quase 1.000 quilômetros que pretende cortar a Amazônia ao meio, né? Ligando Sinop, no Mato Grosso, até Itaituba, no Pará. No entanto, a Ferrogrão atravessará áreas de preservação ambiental e territórios indígenas no sudoeste do Pará, o que traz preocupação às comunidades locais quanto ao impacto de empreendimento sobre suas terras. Essa preocupação encontrou eco no exterior, com lideranças políticas indígenas em outros países se solidarizando com a luta contra a ferrovia no Brasil. Por essa razão, o governo vem conduzindo uma campanha publicitária agressiva para reduzir as resistências e facilitar a vinda de investimentos estrangeiros ao país, ao projeto. Né? O problema é que, considerando a ficha corrida de ataques contra os povos indígenas
indígenas e o meio ambiente do atual governo, fica difícil para as populações afetadas e para os investidores estrangeiros acreditarem que a Ferrogrão trará algo que não seja mais destruição ambiental e mais violação de direitos indígenas. É importante a gente frisar aqui, é claro que é importante que se tenha mude um pouco o modo de transporte, a gente use mais as ferrovias e que se invista em ferrovias, mas a gente não pode ficar investindo cegamente sem olhar o impacto que isso causa. Agora sim, a gente vai lá para a transmissão do vulcão Cumbre Vieja, que está lá em atividade bombando. Eu vou só tentar ajeitar a câmera enquanto isso e vou ver as mensagens aqui de todos que estão ao vivo acompanhando. Vamos lá. Deixa eu ver se essa câmera aqui está melhor. Está ficando escura hoje. Eu vou tentar ajeitar ela. E aí, como que estão todos e todas? O Cumbre Vieja segue em atividade intensa. Eu vou dar uma geral nas mensagens aqui, antes de eu pegar o boletim do dia. Galera que está aí desde cedo acompanhando. Hoje eu postei um vídeo, na verdade, com algumas imagens que eu achei interessante trazer, mas não são imagens de hoje, tá? São imagens do dia 9, anteontem, e eu fiz um vídeo curtinho de 30 segundos, chamando mais gente para acompanhar a cobertura, para ver, né, as imagens também, compartilhar algumas imagens que eu consegui acessar, então, para também não se assustarem, essa queda do cume não foi hoje. Só... Deixa eu ajeitar aqui. Acho que vai ficar bom, hein? Agora acho que vai melhorar um pouco aqui, tá mais claro. A gente vai conseguir ver melhor. Vamos lá, gente. Perdi as mensagens que chegaram até agora. Desculpem aí a todos e todas. Não vai ter tsunami no Pará, fica tranquilo, por enquanto não. Tá tudo em ordem, não é o Cumbre Vieja que está causando esse problema. Eu vou rodar aqui nas mensagens gerais, né, no boletim, né? Saiu o boletim de hoje, dia 11 de outubro, logo pela manhã, eles lançam um boletim do Instituto Geográfico Nacional, que é um organismo autônomo, Centro Nacional de Informação Geográfica da Espanha. Então vamos lá, desde o último comunicado, e aí são nas 24 horas anteriores, foram localizados 108 terremotos na zona afetada pela reativação vulcânica do Cumbre Vieja. 7 destes sismos, né, desses pequenos terremotos, foram sentidos pela população, sendo a intensidade máxima na zona epicentral, né, no epicentro do vulcão ali do terremoto, em um sismo ocorrido às 9h46 UTC, que foi ontem às 6h45 da noite, com magnitude de 4,3 na escala, a 38 quilômetros de profundidade. Estes abalos são de maior magnitude até o último comunicado. Então, essa é a principal notícia sobre os terremotos, né, os abalos sísmicos localizados. Dos terremotos localizados neste período, 14 se encontram a profundidades superiores a 30 quilômetros, e o resto dos hipocentros estão localizados a menor profundidade, no entorno de 12 quilômetros. A amplitude média do tremor vulcânico continua estável num período médio de valores, né, de respeito às observações medidas durante essa erupção. Então, os tremores seguem mais ou menos o padrão dos últimos dias, sem muita alteração. A altura da coluna medida às 6h30 UTC, ou seja, 3h30 da madrugada, estava em 4.000 metros, né, das cinzas e fumaça e a emissão, e toda a rede de estação permanente do Instituto está monitorando e seguindo, acompanhando ali. Além disso, tiveram alguns outros dados que eu vou pegar aqui para mostrar. Aquele gráfico que a gente tem visto todos os dias, dos tremores, né, como que evoluiu aí nos últimos dias. Dia 9 e dia 10 a gente teve 2 picos maiores. No dia 11, que, claro, considera, na verdade, né, as 24 horas até o dia 11, às 10 e... deixa eu até olhar aqui.
18h57, então foi mais no fim da tarde ali. E que tiveram, né, menos de 60 tremores aí nessas últimas 24 horas, com uma quantidade também menor de abalos acima dos 3 graus, né, ali até os 3 graus, na verdade. Então, parece que diminuiu, né, essa intensidade, a gente teve 2 dias de maior intensidade, e aí diminuiu. Eu achei aqui também um gráfico interessante, é bem simples, mas bem interessante, mostrando aonde que está o centro eruptivo, né, onde que estão tendo os abalos sísmicos principais e o caminho que a lava faz de acordo com as erupções dos últimos vulcões, né, dos últimos anos que tiveram essas erupções. E aí eles fizeram um gráfico bem com um conceito, né, bem simples de um modelo de onde está vindo a lava, né, e qual que é o caminho que ela faz até chegar no mar, né, por onde que ela está, qual que é o caminho que ela faz e que ela parece seguir uma tendência ali, né, de sempre seguir o mesmo caminho sentido ao mar.